O volume 2 da quarta temporada de You foi bem melhor do que o volume 1, mas ainda assim tem alguns problemas. E nesse vídeo a gente vai conversar com spoilers sobre a segunda metade da temporada. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, ajuda muito. E eu queria aproveitar também para agradecer a Netflix por ter me enviado os episódios com antecedência, para eu poder preparar esse vídeo com calma para vocês. E ao longo do vídeo a gente vai conversar principalmente sobre os 5 episódios que foram lançados hoje, dia 9 de março, na plataforma da Netflix, mas também, claro, abordando um pouco da primeira metade da temporada, dos primeiros 5 episódios que deram início à segunda metade que a gente tá assistindo agora. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é justamente em relação aos personagens. De novo, eu já falei sobre o quanto eu não gostei dos personagens que foram introduzidos nessa quarta temporada no vídeo do volume 1, mas eu vou reforçar aqui. Quando eu comecei o volume 2, eu mal conseguia lembrar quem era quem. Eu mal conseguia lembrar quem era quem do grupo de amigos da Kate. Claro, a gente tem os personagens mais relevantes e a gente se lembra o nome deles, tipo a Kate, o Reese, a Phoebe, mas o restante dos personagens, eu olhava pra cara deles no 6º episódio e precisava me esforçar pra lembrar quem era quem. Ou o Joe mencionava um deles e eu não me lembrava direito, tinha que parar um pouquinho pra analisar quem era quem. E aí esses personagens, eles são tão irrelevantes, eles são tão sem carisma, que eles também são completamente deixados de lado no volume 2. E aí esse é um problema da temporada pra mim. Eu acho que assim, se você cria personagens, você precisa ter propósitos pra esses personagens, ainda mais quando eles são toda a base da primeira metade da temporada, porque durante a primeira metade da temporada a gente focou em tentar descobrir quem estava por trás dos assassinatos e todos esses amigos eles eram suspeitos. Isso que eu tô dizendo significa que a série precisava insistir em dar espaço pra todos os personagens? Não, mas eu acho que no primeiro momento que a série tem de se livrar de todos eles e fingir que eles mal existem, é o que a série faz. A série se desfaz do Road, por exemplo, logo no início do 6º episódio, mandando ele pra uma viagem, só pra não ter que lidar com esse personagem, porque, de novo, a série só cria esses personagens e usa esses personagens quando é conveniente. Além da Phoebe e do Adam, os outros personagens que foram suspeitos na parte 1 sequer são mencionados. Eles são mencionados muito brevemente em um ou outro momento, e aí a gente vê um pouquinho mais só da Phoebe e do Adam mesmo, e eles até têm uma história bastante interessante nesse segundo volume, porque ele claramente tá falido, tá tentando se aproveitar do dinheiro dela, ele quer casar logo com ela, a saúde mental dela tá muito abalada por conta de tudo que aconteceu na primeira temporada, então eu acho que eles têm um arco legal também pra preencher essa temporada, né? Preencher esse segundo volume, porque se a gente focasse só no principal assunto, ia ser difícil conseguir episódios de 45, 50 minutos, que é o que a série se propõe a fazer. E aí um grande exemplo de como a série só cria personagens nessa temporada e usa quando é conveniente, sem se preocupar com a consistência do roteiro, com a consistência da criação dos personagens também, é a stalker da Phoebe. Então, no início do segundo volume, a gente vê que a Phoebe tem ali uma stalker, que é uma mulher meio doida, desequilibrada, que acha que conhece a Phoebe, que as duas são amigas e quer protegê-la, só que pra isso acaba também sequestrando-a, né? Esse foi um momento que eu até achei muito interessante da série. Quando a Phoebe tava ali presa, eu tava bastante envolvida na narrativa, querendo saber o que ia acontecer com ela e torcendo pra ela mesma, porque ela foi uma das poucas personagens que eu ainda gostei nessa quarta temporada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito conveniente a série introduzir uma personagem aleatória, do nada, pro Joe incriminar quando ele precisa. Então, eu acho que essa temporada toda, especialmente, tem muitas conveniências de roteiro. O segundo volume, na verdade, principalmente, mais ainda do que o primeiro, a gente vê a série se apoiando em conveniências, em roteiros que tem uns buracos ali, que tem uns furos, porque simplesmente decide não amarrar tudo certinho da forma como eu acho que é necessário amarrar quando você está trabalhando com uma série de mistério, de investigação, que é o que You tenta fazer aqui com a gente nessa quarta temporada, ao longo dos 10 episódios. E já que a gente tá falando da Phoebe, do Adam, no fim das contas é o pai da Kate quem mata o Adam e acaba salvando a Phoebe também, libertando a Phoebe da situação em que ela se encontra. E ele faz isso pra deixar a Kate feliz. E isso mostra, realmente reforça pra gente, né, o quanto esse personagem não tem escrúpulos, que é algo que a Kate já mencionou no volume 1, e é algo que o segundo volume dessa quarta temporada também tenta reafirmar várias vezes, né?
O pai da Kate, ele é importante nesse segundo volume, ele aparece, a gente conhece ele, e ele se envolve com o Joe e com a Kate, óbvio, porque é filha dele, né, em vários momentos. E é por causa dele que acontece o grande momento da temporada, né? Acho que pra mim o grande momento, não só do volume 2, como da temporada 4 como um todo, é o episódio 8. Pelo amor de Deus, completamente surpreendente, um episódio muito interessante. Esse episódio me deixou embasbacado, olhando pra televisão, tentando entender o que tava acontecendo, tipo, que porra é essa que tá acontecendo aqui? E me surpreendendo de verdade conforme eu ia entendendo o que tinha rolado, né? Então o 8º episódio, ele mostra pra gente que o Joe não fez o que a gente achou que ele tinha feito na primeira temporada e fez o que a gente achou que ele não tinha feito. Na primeira temporada não, né? No volume 1 da 4ª temporada. Então o Joe não deixou a Marianne ir embora. Ele sequestrou ela. E ele também foi o responsável por todas as mortes que a gente viu na parte 1. E era isso que eu queria, entendeu? Eu queria esse Joe aqui nessa temporada, porque eu acho que a dinâmica da temporada é muito legal. A ideia nova que a temporada trouxe pra sua dinâmica é muito legal, mas não conseguiu ser bem executada no volume 1, nos 5 primeiros episódios. E aí, na verdade, não só nos 5 primeiros episódios, mas na temporada como um todo. Só que o episódio 8 vem e vira isso, contando pra gente que o Joe sequestrou a Marianne e tá prendendo ela numa jaula, como ele fez com todas as outras mulheres dessa série. Ele também nunca conheceu o Reese, nunca sequer conheceu o Reese. E ele acaba também matando o verdadeiro Reese, porque ele tá ali achando que o Reese é o grande culpado pelas mortes que ele mesmo cometeu. E o pai da Kate também pede pra ele matar o Reese. E aí esse é o auge da temporada, com certeza. E eu tinha acreditado muito na história do Reese, muito. Só que ao mesmo tempo eu também tinha achado muito previsível, né? Era muito previsível que fosse ele o assassino. E aí, inclusive, o volume 2 da 4ª temporada começa justificando as mortes, que era uma coisa que eu achei que tinha ficado solta na parte 1. Eu falei pra vocês no vídeo da parte 1. Eu disse, ainda não entendi qual é a motivação por essas mortes, né? Ele é completamente maluco e só isso? Ou tem alguma coisa por trás? E aí o próprio Joey, no surto de múltiplas personalidades dele, também justifica como essas pessoas que foram mortas pelo Reese, entre aspas, estando prejudicando a candidatura do Reese de certa forma. Só que tudo era imaginação do Joe. E aí eu acho que a série consegue explorar muito bem essa dinâmica de transtorno de múltiplas personalidades, né? O Joe realmente deu uma enlouquecida. Ele chegou num ponto, depois de tudo que aconteceu nas últimas temporadas, em que ele tá no seu limite e ele quase se divide em duas pessoas, né? E aí eu gosto que a série usa o Reese, o ator que faz o Reese e o Reese enquanto personagem, pra representar essa outra personalidade do Joe. Então quando a gente vê o Joe mesmo, é o lado bom dele, o lado herói dele. Só que quando a gente vê o Reese conversando com o Joe, o Reese é a representação do lado sombrio e malvado, que acaba sendo o principal lado do Joe, né? Ele tem essas duas nuances, mas o lado que predomina é o lado assassino e psicótico, né? E é muito louco, porque no vídeo da parte 1 eu ainda falei pra vocês também. Eu acho que a série romantizou muito, transformou muito o Joe nesse herói, ele tá muito descaracterizado. E aí esse episódio 8 gira isso, né? Muda isso e volta a ser a série que a gente tá acostumado, só que ainda assim com uma pitada de algo diferente que a temporada trouxe, né? Então eu acho que o segundo volume, ele volta a caracterizar a série com as coisas, os elementos que a gente realmente gosta e que a gente sempre espera ver nessa série. E aí a gente vai do 8º ao 10º episódio seguindo isso. Ainda assim, eu acho que esses 3 episódios finais não invalidam os outros 7 episódios. Ainda assim, a temporada é arrastada, ainda assim, continua sendo difícil chegar até o 8º episódio. Porque se você vira pra alguém e falar assim, olha, eu tenho uma série muito legal pra te indicar, só que ela só fica boa no 8º episódio, a pessoa vai assistir? A pessoa não vai assistir. A pessoa vai falar, caramba, eu vou ter que passar por 7 horas de maratona antes da série ficar realmente boa? Talvez não valha a pena. Mas eu gosto da abordagem que a série propõe, eu gosto dessa dinâmica de várias personalidades do Joe, eu gosto das ilusões que ele tem, né, dos surtos que ele tem, ele tá realmente imaginando várias coisas. Eu só tenho uma questão pra apontar, que não é nenhuma reclamação, é mais uma constatação, né? Eu acho que essa abordagem é muito interessante, é uma boa reviravolta, só que deixa a gente bastante inseguro quanto ao que de fato aconteceu ou não. Eu fiquei me questionando em vários momentos se determinadas cenas e acontecimentos da temporada realmente tinham acontecido ou não. Isso em relação à temporada inteira. Mas eu acho que é, óbvio, uma forma muito legal de abordar esse conflito do Joe também,
não só de ser bom e ser ruim, mas de principalmente na reta final, né? Querer salvar a Marianne ou cair nos mesmos padrões de sempre, acabar matando-a pra se salvar. Então ele passa por isso na reta final da temporada. Esse é o grande dilema do personagem. Inclusive, no meio disso tudo que a série usa a Love, né? E aí a gente entra num tópico sensível pros fãs de You. Muita gente tinha certeza que a Love não tinha morrido, muita gente caiu no bait que a Netflix fez, soltando o teaser do volume 2, achando que a Love ia aparecer viva no volume 2, mas eu tenho dito isso aqui desde o final da temporada anterior. Seria muito inviável. Seria muito fraco do roteiro da série, né? Você mata um personagem querido pelo público e você sustenta essa morte, então. A menos que faça muito sentido anular isso, o que não era o caso aqui, né? Eu acho que a morte da Love na terceira temporada teve um grande impacto e não faria sentido e nem teria como justificar essa ressurreição da personagem aqui no volume 4, simplesmente porque ela é querida pelos fãs, né? Achei que foi sim bastante sacanagem da Netflix usar essa personagem como isca pro público ficar animado, ficar esperando, mas eu tenho dito desde o começo, desde a primeira imagem que a gente viu da Love, a única imagem, né, que a gente viu da Love nessa temporada, que seria só uma ilusão ou um sonho do Joe. Então a série usa a Love e a Guinevere, que é a protagonista da primeira temporada, pra aparecer em ilusões pro Joe no episódio 9. E aí, falando sobre o episódio 9, eu tinha ficado puta com o final. Puta. Porque eu não tinha gostado da primeira parte da temporada, vocês já sabem disso, já falei com vocês aqui. E aí o 8º episódio tinha me deixado muito animada de novo. Só que aí veio o 9º episódio, e o 9º episódio acaba com um suposto suicídio da Marianne. E eu fiquei puta, eu falei, gente, mas vai ser tão anticlimático assim? A Marianne simplesmente morreu porque se suicidou? Eu fiquei com raiva da série, mas ao mesmo tempo eu também tava sentindo que não podia ser só isso, não tinha como ser só isso, né? Porque senão não ia ter graça. E ainda bem, então, que no último episódio a gente descobre que tudo foi um plano da Nadia e que a Marianne tá viva sim, tá bem e voltou pra sua filha. Eu tava realmente torcendo por isso, pra que ela voltasse em segurança, pra ficar com a filha dela e também pra que o Joe nunca mais a perseguisse, né? Então agora ele acha que ela tá morta, porque elas usaram ali uma droga pra desacelerar o coração dela e pra fazê-la parecer morta mesmo, fazer ela parecer como se ela tivesse tirado a própria vida. Ela deixou um bilhete, uma nota de suicídio, enfim. E aí, na verdade, ela só precisava ali de uma... acho que é uma carga de energia eu não sei. Vocês entenderam. E aí ela volta a ter o coração batendo mais forte e ela é salva pela Nadia. E eu gostei muito, muito disso. Só que também vale reconhecer, eu tô nessa, né? Eu falo uma coisa boa e daí eu reclamo de outra coisa, mas tudo bem. Vale também reconhecer que a série utiliza saídas fáceis demais o tempo todo. Então, convenientemente, a Nadia encontra uma chave no apartamento do Joe. Convenientemente, logo depois ela recebe fotos do Joe com uma sacola de um restaurante. E ela vai até esse restaurante e perto do restaurante ela vê um local interditado e decide entrar. E aí lá ela encontra a jaula com a Marianne. Então tudo parece fácil demais, tudo parece acontecer exatamente como a gente precisa que aconteça. Como, por exemplo, lá no 6º episódio, já falei pra vocês, né, da Stalker da Phoebe, que apareceu quando o Joe precisava de alguém pra incriminar. Tudo acontece quando precisa acontecer nessa série, sem se preocupar muito com consistência. Mas ok. Uma coisa que me deixou muito triste com o 10º episódio foi o final da Nadia. Ai, meu Deus, sério. Mas me deixou triste no sentido de chateada por não vê-la bem e feliz. Porque eu acho que o que aconteceu é realmente bem a cara de Will e a gente não pode ganhar o tempo todo, né? Nem sempre a série, quase nunca na verdade, né? A série faz as coisas darem certo para as pessoas boas, para os personagens bons. Então a Nadia vai presa depois que o Joe encontra uma forma de incriminá-la pela morte do Edward. Só que aí eu acabei de falar pra vocês das facilidades do roteiro, né? Aqui a gente tem outra. Porque no momento o Joe estava no hospital, depois de ter tentado se suicidar, que ele tenta ali cometer um ato altruísta e desiste no meio do caminho, né? Mas logo depois, ele tá no hospital, porque a polícia encontrou ele, salvou ele. Na cena seguinte, ele aparece no apartamento dele e pega o Edward e a Nadia ali perto e logo já assimila que eles estão tentando desmascará-los. E aí é isso. Então, ele tava no hospital agorinha, se recuperando. E logo depois ele já tá ali e a gente acaba realmente tendo esse fim pra esses dois personagens. É muito triste. De acordo com o Joe, a Nadia está presa, mas ainda não falou nada pra ninguém, porque ela sabe que agora o Joe realmente tá num lugar quase intocável, né? E já a gente vai falar sobre isso. Só que, olhando pelo lado positivo, agora a gente tem pelo menos 3 personagens vivas
que sabem quem o Joe verdadeiramente é e que poderiam querer se vingar dele no futuro, né? Então tem a Ellie, que é a personagem da Jenna Ortega, tem a Marianne e tem a Nadia. A gente tem essas 3 figuras. Então assim, daqui a pouco dá pra elas montarem um esquadrão pra matar esse filho da puta no final da série. Ia ser tudo. Falando agora sobre a Kate, a pior co-protagonista da história de You. Todos os outros interesses amorosos do Joe na série foram melhores do que a Kate. Eu não gosto dessa personagem e acho que realmente ela não tem... Falta um tempero ali pra gente gostar dela ou sequer se envolver com ela de alguma forma, né? E aí a gente tem ela dizendo nesse segundo volume que simplesmente não se importa com tudo que o Joe possa ter feito. Tudo bem, né? Não interessa se você matou o meu pai, se você matou os meus amigos, se você matou a sua ex-mulher. Tudo bem, acho que dos amigos ela não sabe, né? Mas sabe do Reese, ela sabe do Reese pelo menos. Tudo bem, a série estabelece que a personagem é meio desequilibrada também, mas tanto assim, entendeu? Não faz sentido pra mim. Será que o quê? A série tá tentando reproduzir uma dinâmica Joe e Love com 2 pessoas um pouco desequilibradas da cabeça? Porque eu não acho que vai funcionar. Eu acho que isso funcionou uma vez, de novo não vai funcionar. E aí eles falam que um vai manter o outro na linha. Tipo assim, gata, esse cara matou o seu pai, matou o seu amigo, já confessou ter matado a ex-mulher. Tudo bem, seu pai é um grande filho da puta. Tudo bem, ele disse que a mulher era tóxica. Tudo bem. De acordo com ele, ele matou o Reese porque o seu pai mandou. Mas ainda assim, né, talvez tenha um pouco mais de cautela pra não acabar com alguém tão filho da puta quanto o seu pai foi, né? Não é mesmo? E aí agora o Joe tem acesso a uma quantidade gigantesca de dinheiro e também a várias conexões. Então ele simplesmente conseguiu limpar o nome dele, jogar a culpa dos acontecimentos em Madrelinda todos na Love. E o que será que ele vai fazer com isso na próxima temporada? Porque agora ele tem muito dinheiro, ele pode continuar matando muito mais facilmente, que tudo vai ser encoberto e vai ser fácil pra ele. E a gente sabe qual é a essência desse personagem, logo ele vai cansar da Kate e vai se apaixonar por outra pessoa. A gente deve ver isso acontecendo na próxima temporada. E não sei exatamente o que esperar, mas enfim, né? Só que assim, eu acho que a série não tem força pra aguentar muito mais tempo. Acho que essa temporada mostrou isso. Por mim, a próxima temporada seria a última. Eu acho que é importante saber a hora de parar. Essa é uma opinião que eu tenho. Me contem se vocês concordam nos comentários. E me contem o que é que vocês acharam do segundo volume da 4ª temporada também. E de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Menção honrosa pra Anti-Hero da Taylor Swift tocando no episódio final da temporada. Eu amei muito porque a Taylor, vocês sabem, é a minha cantora favorita de todos os tempos. Obrigada por terem me assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau!